Olá, galerinha do oitavo ano, aqui quem tá falando é a Tia Lia e nós vamos fazer a correção do nosso exercício do livro, do nosso segundo livro, tá? Primeira unidade, Ideias Iluministas na América. Então vamos lá. Primeira questão, por usarem os princípios da razão para questionar os fundamentos da sociedade em que viviam, os enciclopedistas defendiam o pensamento revolucionário. Letra C. Qual era o objetivo aí da enciclopédia? Divulgação do conhecimento iluminista através da escrita, tá? Princípios da razão, da liberdade, né? Segunda questão, assinale a alternativa em que consta uma característica do metalismo e uma característica do liberalismo. Já tá aqui na carinha da gente, né? Letra E, metalismo e liberdade de comércio, ok? Vamos lá para a nossa página 5 aqui. De acordo com o texto, tá? De que maneira a coroa portuguesa exercia o controle sobre a economia? E a educação no Brasil, colônia. Então, olha só. Eles controlavam tudo que entrava e tudo que saía nos postos brasileiros, tá? Controlava a produção colonial, controlavam as formas de expressão dentro do processo da educação, ficavam de olho no que estava propagando, as ideias que estavam sendo propagadas aí nesse momento, tá? Era dessa forma que eles controlavam uma fiscalização do que entrava, do que saía em todos os postos ali específicos da metrópole. Por que Portugal estabeleceu esse controle? Para não ter as perdas de mercadoria para outros territórios, tá? De que maneira os colonos buscavam fugir desse controle? Bom, as partes internas ali do interior do continente, as fronteiras terrestres, como a gente pode se dizer, elas eram extremamente extensas e acabavam que escapando do controle das autoridades, porque eram muito grandes e não dava para controlar tudo. Então, justamente nessas áreas que não tinham esse controle que ocorriam as trocas de mercadorias com outros governos, principalmente com os espanhóis. Mesmo com toda a fiscalização, mesmo de olho, eles tinham então ali o comércio com as outras metrópoles, tá? Vamos lá para nossa página 6. De que forma os moradores da colônia eram vistos por integrantes da administração portuguesa? Eram vistos como arrogantes, desobedientes, que tinham que ter cuidado, né? Porque eles se demonstravam ali muito arrogantes a tais leis que eram impostas pelo governo. Segunda questão, a administração portuguesa considerava a possibilidade de ocorrerem movimentos da revolta na colônia? Com certeza sim. Por quê, gente? Olha só, os colonos eles eram desobedientes, tá? Já tinha essa ideia. Então, era inevitável que a qualquer momento poderia ocorrer dentro da região qualquer tipo de revolta. Por quê? Eles já estavam organizando algo contra a metrópole, que foram as Inconfidências, né? Mas por que eles pensavam dessa forma? Justamente pela rebeldia. Eles achavam que a cidade poderia se sustentar sozinha, que ela não precisava de Portugal, que Portugal explorava. Então, essas ideias elas eram vastas, eles não tinham nenhum problema de passá-las. Por isso, eles tinham certeza de que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa contra a forma que eles estavam se comportando, ok? Então, vamos lá para a página 10, ok? Ok, então vamos lá para a nossa página 10, ok? Então vamos lá. Como são escolhidos os feriados no Brasil? Então você vai botar lá.
Os feriados, eles são datas comemorativas, escolhidas para relembrar eventos históricos ou conquistas importantes, lutas importantes, como a gente trabalhou aí, essa questão da Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, alguns conflitos dentro do contexto histórico, lutas, guerras civis, algum acontecimento histórico que tenha sido extremamente importante para aquela região, tá? É dessa forma que eles escolhem, tá? Foi uma coisa bacana, foi algo que foi significativo para a região, aí eles vão e escolhem ali. Pode ser civis, que é escolhido por leis federais, pode ser um feriado religioso, como Natal e Páscoa, que são feriados religiosos, né? E assim vai, tá? Segunda, em que ano foi criado o feriado de 21 de abril em homenagem a Tiradentes? Então, a data essa data do dia 21 de abril, ela se refere à morte de Tiradentes, tá? Que aconteceu dia 21 de abril de 1792. Então, esse feriado, ele foi criado em 1890, um ano após a proclamação da República. Lembra? Que ele precisava de um símbolo, né? E ele foi escolhido aí por essa forma. De que forma os acontecimentos políticos no Brasil da época influenciaram na criação desse feriado? Então, a proclamação da República, ela foi proclamada por militares. E lembram que Tiradentes era um militar. Então, essa implantação de uma forma de governo mais moderna, né, e voltada para os anseios do brasileiro, aí tiveram a ideia de mostrar Tiradentes, que foi um homem que sofreu severamente, né, severas punições por participar de um movimento de emancipação em Minas Gerais. Que mais que você pode colocar? Ele passou assim uma ideia de ser um herói, né? Havia morrido por essa independência, ele lutava por uma independência de Minas Gerais de Portugal. Na época, eles lembram que eles não lutavam por uma independência, uma emancipação daquele local por isso mesmo, não. Eles estavam lutando para ser uma república, para ser totalmente independente ali de Portugal. Então, eles precisavam dessa ideia, né, de um herói, eles precisavam de uma bandeira, eles precisavam de um símbolo, eles precisavam de um hino, né? E o Tiradentes foi essa figura desse homem, né, para dar essa ideia de herói, um militar, tá? Aí vamos lá para nossa página 12, com muitas saudades dessa galerinha. Então vamos lá, página 12. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontra-se a pretensão de letra B. De acordo com o nosso texto, o que ocorreu na Bahia de principal era o quê? A abolição da escravidão africana. Muito bem. Amores, a gente vai fazer o seguinte aqui. Nessa sequência, você vai só corrigindo aí, a tia vai falando, e você vai fazer só a união depois para fazer aí a cruzadinha, tá? Então, vamos lá? Os filósofos iluministas acreditavam no uso da razão para a resolução dos problemas da humanidade, ok? Vamos lá na sequência? A liberdade de pensamento e de ação era um dos valores defendidos pelos iluministas. Os filósofos iluministas eram contrários aos governos absolutistas europeus. O contato de colonos com os ideais iluministas se deu por meio do estudo dos filhos das famílias da elite colonial nas metrópoles europeias. As revoltas coloniais brasileiras do fim do século XVIII diferenciaram-se de movimentos anteriores porque visavam ao rompimento definitivo com a coroa portuguesa.
Um dos movimentos do início da Conjuração Baiana foi uma crise na produção de gêneros alimentícios que atingiu a região. Entre as reivindicações da Conjuração Mineira estava a proclamação de uma república. Os membros da Conjuração Mineira, mais severamente punido pelas autoridades portuguesas, foi Tiradentes. Diferentemente da Conjuração Mineira, em que a maioria dos envolvidos pertenciam à elite, a Conjuração Baiana foi realizada pelos mais humildes. A Conjuração Mineira foi chamada de Inconfidência Mineira pelas autoridades portuguesas. Muito bem, aí você vai preencher a tua cruzadinha, ok? Retome a página inicial deste capítulo e responda a esta questão. Por que as ideias iluministas contradiziam a organização política e econômica do Brasil colônia? Bom, primeiramente, as ideias iluministas, primeiramente elas iam contra a forma de governo, né? Que era a monarquia absolutista. Eles viam assim que a administração ela estava baseada no poder na mão de uma única pessoa, na mão de alguém, totalmente centralizada, né? Centralizada em quê? Na desigualdade social, né? O monopólio de comércio. Então, tudo isso eles eram contra. Então, eles tinham uma ideia de que você lembra da ideia da razão, da liberdade. Então, eles primeiramente eles eram totalmente contra essa forma absolutista, né? Do controle está na mão de uma pessoa só. Então, eles lutavam contra toda essa forma de desigualdade, esse monopólio comercial, somente quem dominava era o rei. As ideias iluministas elas vieram para ser transformadoras dentro de um contexto social, ok? E a gente vai se vendo na próxima aula. Beijos com muita saudade e até mais.